Boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar como nós podemos fazer para criar uma espécie de biblioteca de componentes. Neste exemplo essa biblioteca vai se referenciar a um parafuso do tipo sextavado. Então como é que funciona? Eu modelo uma vez só um parafuso e vou modificando as configurações para obter vários tipos de parafuso conforme eu quero. Então eu vou utilizar essa tabela que se referencia à norma DIN 961. Existe uma norma ISO equivalente, mas como eu não achei, vamos utilizar essa daqui mesmo. Então ela é uma norma que referencia parafuso sextavado com rosca total. Então aqui tem os modelos, vamos dizer assim, modelos de parafuso conforme o diâmetro e suas respectivas medidas. O software que eu vou utilizar, o software CAD, é o SolidWorks, e a ideia é que essas configurações se referenciem a um código usualmente utilizado na indústria aí como um sistema de codificação. Então eu pus um exemplo aqui, que é inclusive o que os softwares de gerenciamento de estoque e ERP fazem. Eles têm um sistema de codificação que é mais ou menos assim. Então, por exemplo, o tipo de parafuso, nesse exemplo, parafuso sextavado, porque se referencia a essa norma. Parafuso sextavado começa sempre com código 10. Se fosse um outro tipo de parafuso, começaria com os dois primeiros dígitos seriam diferentes. Então, material, os dois próximos dígitos se referem então ao material. Aqui eu pus 3 exemplos só para exemplificar e poder ter essa modificação. Então, quando for aço inox, os terceiro e quarto dígito são 10. Quando for aço galvanizado, então, por exemplo, seria 11. E um aço SAI 1020 seria 12. O diâmetro nominal, então, por exemplo, M8, M10, M14, para exemplificar, o quinto e o sexto dígito seriam referentes ao diâmetro nominal e seguiriam esse mesmo número. Então, M8, 08, M10, 10, M14, 14 e assim por diante. Isso é somente um exemplo de como pode funcionar o seu sistema de numeração ou como funciona o seu RP. É só aplicar o código e a descrição posteriormente. Vamos ver como é que isso funciona. E por último, então, o comprimento. Os dois dígitos referem-se ao comprimento. Então, quando for 20 mm, 20, 30, 80 e assim por diante. Então, vamos criar 3 exemplos aqui para ver como é que funcionaria. Se eu quiser, por exemplo, então, vou inserir uma descrição aqui. Descrição. Então, parafuso sextavado inox 304 M8 por 20. Qual seria o código desse meu parafuso? Parafuso sextavado 10. Material IC 304, então 10. Diâmetro nominal M8, 08. Comprimento 20, 20. Esse seria o meu código. Vamos criar um segundo exemplo aqui. Parafuso sextavado inox 304 M10 por 30. Qual seria o meu código? Então, parafuso sextavado é 10. Material inox 304 também é 10. Diâmetro nominal M10 é 10. Por 30, os últimos 2 dígitos, então é 30. Vamos centralizar aqui. Um terceiro exemplo seria então
pode ser um parafuso sextavado de aço galvanizado para mudar, M14 por 80. Qual seria o meu código? Então, parafuso sextavado é 10, material aço galvanizado é 11, diâmetro nominal 14 por 80. Então, esses são os 3 códigos criados para essas 3 descrições. Então, como é que isso funciona no CAD? No caso, o SolidWorks. Eu vou criar uma nova peça. Vou utilizar, então, o plano frontal. Como eu vou me referenciar por essa norma, podemos ver que nós temos 3 medidas. Aliás, 4 medidas que vão variar. A medida S se refere ao diâmetro do círculo inscrito dentro de um polígono de 6 lados, no caso um hexágono. Aquela medida E, ela é resultante, então o que eu preciso é o S. O K se refere à altura da cabeça. O L é o comprimento da minha rosca. E a medida D1 é o diâmetro nominal. Então vamos para o CAD. Vamos inserir um polígono de 6 lados. Eu vou pôr... A medida agora não é interessante. Eu vou pôr alguma medida somente para o parafuso não ficar com as medidas muito fora de escala. Então, mas a medida agora não é o importante. Então, pus qualquer medida ali. 40 no caso. É o diâmetro do meu círculo inscrito dentro do meu hexágono, que se refere à minha medida S. Vamos dar um ressalto para fazer a altura da cabeça. E nessa face, vamos criar um esboço. Essa medida é o meu diâmetro nominal. Vamos botar uma medida para que não fique muito fora de escala, 20, por exemplo. É o meu diâmetro nominal. E vamos dar um ressalto que vai ser o meu comprimento. O meu parafuso está pronto, está modelado. Claro que ainda está com medidas irreais, mas está mais ou menos em escala. É isso que importa por enquanto. Esse parafuso ele serve para representar um parafuso real, conforme uma norma, que é o que a gente vai comprar de fato, numa montagem. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma montagem e insiro um parafuso M10 por 50, mas verifico que ficaria melhor se eu utilizasse um M10 por 80. O que eu vou fazer? Eu não preciso excluir um parafuso e inserir outro, modelar novamente, modificá-lo. Eu simplesmente altero a configuração dele, a gente já vai ver como fazer isso, e ele automaticamente adquire essas novas medidas e utiliza essa nova descrição e código numa lista de materiais. Então, como nós vamos fazer isso? O parafuso em si está modelado. O que eu vou fazer agora é nomear os meus recursos de montagem do CAD conforme a nomenclatura que de fato eles são. Então, essa medida que está em azul aqui, esse ressalto, é a altura da cabeça. Esse esboço é o diâmetro da cabeça. Esse ressalto é o comprimento da rosca. Só comprimento.
E esse esboço é o diâmetro nominal. Material, eu vou inserir um material aqui. Pode ser o AES-304, que é utilizado em 2 dos nossos exemplos. Depois eu vou mostrar como que faz para modificar automaticamente então dentro dessa ideia de uma espécie de biblioteca. Como é que vai funcionar então? A partir de agora eu vou criar uma configuração da minha peça, que ainda não está nomeada. Eu vou salvar ela como parafuso. Então, parafuso, na verdade, o ideal seria parafuso sextavado, que é o tipo deste parafuso desta norma, que nós codificamos sempre como iniciando em 10. Então, parafuso sextavado. Este valor predeterminado, o software, é uma configuração default que o software CAD e SolidWorks sempre atribui. Então depois nós vamos, eu não tenho como deletar agora, mas depois eu deleto. Então vamos adicionar uma configuração. Nome da configuração vai ser o meu código. A descrição vai ser como nós descrevemos aqui. Usar na lista de materiais, depois se eu for fazer uma montagem com vários componentes, esse código e descrição vai sair na lista de materiais conforme for selecionado. Nós vamos ver isso depois. Então, adicionei minha configuração. Agora eu já posso deletar a configuração default. Vamos criar uma nova configuração, adicionar a configuração. O nome vai ser o meu segundo código criado aqui no nosso exemplo. E a descrição, utilizar na lista de materiais, sim. Vamos adicionar uma nova configuração. Descrição. Ok, 3 configurações criadas. A ideia então agora é que eu crie uma tabela de projetos e vou inserindo as medidas do meu parafuso, conforme essa norma, dentro dessa tabela, nos parâmetros criados, como altura da cabeça, comprimento, diâmetro da cabeça e diâmetro nominal. E eu, modificando a configuração dessa minha peça, desse meu parafuso sextavado, ele automaticamente modifica suas formas e adquire a forma daquele parafuso correspondente. E utiliza essa medida em uma lista de materiais. Então, como é que funciona? Inserir tabelas, tabela de projeto. Automaticamente, essa tabela vem com todos os parâmetros nas especificações. Então, descrição, código, que é a configuração, né? Descrição, material, peso não é importante para nós. Eu posso deletar estas
estes parâmetros que eu não vou utilizar para limpar um pouco nossa tabela. E deixar o que realmente interessa. Pronto. Os parâmetros utilizados na montagem vamos ver aqui altura da diâmetro da cabeça, altura da cabeça, comprimento e comprimento nominal não apareceram na minha tabela de projetos. Mas eu posso inseri-los manualmente. Então, diâmetro da cabeça, ele apareceu como hiperlink. Para manter o padrão eu vou pôr eles a 90 graus. Então, diâmetro da cabeça, altura da cabeça, comprimento, e altura da diâmetro nominal. Pronto. Eu vou remover o hiperlink. E vou pôr eles em 90 graus.
Então, utilizando essa tabela, vamos inserir essas medidas na tabela de projetos. Para um parafuso sextavado inox 304 M8 por 20, o diâmetro da cabeça a medida K é 5,3. A altura da cabeça, diâmetro da cabeça é a medida S, 13. A altura da cabeça é que é 5,3. 5,3. Diâmetro da cabeça, então, é S13. Comprimento é 20. Diâmetro nominal é um M8, 8. Para o segundo parafuso, M10 por 30. Então, para um M10, o diâmetro da cabeça é 17. E a altura da cabeça 6,4. Comprimento 30 para um diâmetro nominal de 10. Aço, parafuso sextavado de aço galvanizado M14 por 80. Diâmetro da cabeça de um M14, 22. Altura da cabeça 8,8. Comprimento 80. Diâmetro nominal 14. Ok, está pronto. Então, vamos selecionar esta configuração e vamos verificar aqui, vamos modificar aqui a exibição em árvore para aparecer a descrição. Perfeito. Então, parafuso sextavado inox 304 M10 por 30. Vamos conferir. M10 por 30. Vamos modificar a configuração. M14 por 80. Vamos conferir essa medida. 22. Diâmetro da cabeça, 8,8 a altura. Vamos conferir para um M14, 22, 8,8. Perfeito. Vamos editar a tabela porque o material não foi alterado. Todos aqui estão para inox 304. Então, se eu modificar para aço galvanizado, ele deve reconhecer não reconheceu, mas vamos pôr manualmente o material.
aço galvanizado. E vamos agora entender por que ele não reconheceu. A única diferença que eu vi é que está escrito, eu escrevi em letra maiúscula e ele escreveu em letra minúscula. Tudo bem, então já sei que tem que ser com letra minúscula então. Perfeito. O interessante agora é que se eu for utilizar esses parafusos em uma montagem, então vamos criar uma montagem. Eu vou inserir o parafuso. E no momento que eu clico nele, eu estou dentro de uma montagem. Eu venho aqui e eu tenho toda uma lista que seria uma espécie de biblioteca à minha disposição para selecionar o tipo de parafuso que eu quero. Então, M8 por 20, ele vai automaticamente me dar as formas. Deixa eu eliminar as origens. Me dá automaticamente as formas de um parafuso M8 por 20. E numa lista de materiais de uma montagem, que vão ter muitos componentes, ele vai automaticamente me dar a descrição e o código conforme esta tabela, que é basicamente o que os softwares ERP fazem. Então, podemos ver que eu clicando em cima do parafuso na montagem, eu posso facilmente selecionar o que eu quiser. E agora, abrindo a montagem aqui, editando essa tabela, então, editando o material e estas 4 medidas, por exemplo, aqui nessa norma eu tenho talvez aqui uns 20 tipos de parafuso, mas se for pegarmos outras normas que se referem a parafuso sextavado, onde eu vou modificar essas 4 medidas, eu tenho aí tranquilamente mais de 100 tipos de parafuso modelando um só, apenas acrescentando aqui na tabela de projetos estas medidas do diâmetro da cabeça, altura da cabeça, diâmetro nominal e comprimento. E por eventualidade eu vou modificando o material, sem falar nos materiais. Então, se eu modificar o material, me abre uma gama maior ainda de possibilidades de criar uma espécie de biblioteca modelando somente uma vez. E isso vale para todo o material, onde modificando algumas medidas, eu tenho uma infinidade de tipos diferentes, como por exemplo parafusos, porcas, algumas curvas de tubulações, tipos de válvula, enfim, uma infinidade de componentes, onde modificando alguns parâmetros eu tenho um outro tipo deste componente. E isso vai me aparecer, eu consigo trocar facilmente numa montagem, sem precisar remover e inserir novamente aquele componente, com a facilidade de poder ser adaptável à configuração e formas de codificação das peças do seu software ERP, que depois vai lá para a sua separação de materiais no estoque, facilitando o trabalho. Muito obrigado, espero ter ajudado. Qualquer dúvida ou comentário, na medida do possível, atenderei a todos. Obrigado.